Boa noite. As vacinas contra o coronavírus chegaram aos bracinhos dos brasileiros entre 5 e 11 anos, não sem polêmicas, como tem sido a tônica deste momento de crise sanitária aqui no país. O fato é que a Covid matou mais de 1.400 crianças de 0 a 11 anos aqui no país. Hoje, a gente discute a importância de se vacinar este público, também a situação sanitária e, claro, sobre a segurança das vacinas disponíveis. A gente recebe virtualmente a pediatra Valéria de Mello Rodrigues, professora da Faculdade de Medicina da UFMG. Ei, professora, boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada. E também o professor Luiz Wellington Pinto, professor de Clínica Médica e também Infectologia da Faculdade de Ciências Médicas. Ei, professor, boa noite para o senhor. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Os dois professores de forma remota, portanto, no entrevista coletiva deste fim de semana e também aqui com a gente, presencialmente, o Murilo Rocha, diretor de jornalismo aqui da Band Minas. Boa noite, Murilo. Boa noite, Lucas. Boa noite aos nossos convidados. Obrigado por aceitarem nosso convite. Eu queria começar com a professora Valéria, porque nessa semana a gente teve o início da campanha de vacinação em todos os estados, né? Crianças sendo imunizadas, professora, inicialmente com a vacina da Pfizer. E nessa semana a gente teve também a confirmação também da aplicação, da possibilidade de aplicação da Coronavac em um público também pediátrico. Eu queria que a senhora, de forma sucinta, explicasse no que diferem essas duas vacinas e falar um pouquinho mesmo sobre a segurança desses dois imunizantes, por favor. Eu agradeço o convite, mas a faixa etária que é diferente. A da Pfizer é de 5 a 11 anos e a da Coronavac, que foi autorizada aqui no Brasil essa semana, é de 6 a 11 anos. A gente já está bastante acostumada com a técnica da vacina da Coronavac, que pega o vírus inativa, ou seja, o vírus é morto. Várias vacinas infantis já têm essa tecnologia, como, por exemplo, a vacina da influenza. A novidade é a vacina da Pfizer, que pega o RNA mensageiro, que de uma maneira assim, bem sucinta, para a gente entender, ele leva uma mensagem para o nosso corpo, não é o vírus vivo também, é sintético, e avisa, dá essa mensagem para o corpo da criança para que ela reaja contra a doença Covid-19. Então, de maneira assim, bem simples, seria essa a diferença. Eu queria perguntar para o professor Luiz Wellington. Professor, esse programa tem um cunho bem didático, porque a gente está falando aí para muitos pais que estão muito preocupados nesse momento. Então, eu queria que o senhor explicasse aí para esses pais e até tranquilizasse eles, né, caso o senhor avalie assim, sobre esse momento. Eles devem levar os filhos para vacinarem? Quais são os riscos? Queria uma palavra do senhor sobre isso. Muito bem. Apesar de todas as controvérsias, né, e a gente tem observado muitas questões de fake news, e outro dia surgiu uma notícia de que uma criança tomou a vacina, que teve uma parada cardíaca e tudo mais. Olha, essas vacinas, tanto a Coronavac como a da Pfizer, elas foram autorizadas pela Anvisa, né? Então, assim, é uma instituição de segurança, né? E que não colocaria a sua credibilidade, por exemplo, no sentido de estar atualizando, autorizando o uso de uma vacina que pudesse levar a efeitos colaterais. Então, de uma forma geral, eu aconselho que todos esses pais dessas crianças, né, nessa faixa etária, e a gente vai ter aí, parece que um escalonamento da vacinação com a idade de 11, 10 anos, depois 9, 8 anos, 7, 6 anos e 5 anos, que levem, né, dentro desse escalonamento os filhos para vacinarem, porque eles vão ter uma certa proteção. E a gente pode observar aí nesse nosso dia a dia o número de casos de Coronavac e desta cepa Omicron, que tem aumentado muito a transmissibilidade. E com essa questão de voltar às aulas, né, as crianças voltarem às aulas, eu aconselho que todos façam mesmo essa vacina.
Professora, pegando esse ponto do professor Luiz sobre a volta às aulas, a retomada deve acontecer agora no mês de fevereiro. Com as crianças imunizadas, com esse público imunizado, os pais e até o sistema público também podem pensar numa volta um pouco mais tranquila. O que a senhora pensa sobre este assunto? Com certeza, as crianças têm que estar na escola. Já foi um período muito grande em que as nossas crianças ficaram fora da escola. Talvez a volta tenha que também ser escalonada. Por exemplo, as crianças menores voltarem em março, isso deve ser decidido na próxima semana pelas autoridades competentes. Mas, sem dúvida nenhuma, já está mais do que provado que nessa pandemia as perdas em termos de evasão escolar, de dificuldades, de sofrimento mental devido ao afastamento da escola, foram muito importantes. Então, eu creio que as famílias devem, como o professor falou, o mais depressa possível, fazerem a vacinação de suas crianças e retornar à escola de maneira segura, não esquecendo das medidas usuais que vão ficar para todos nós, de máscara, distanciamento, de lavagem de mãos. Agora, professora, quando a gente pega a situação da pandemia aqui no país, os números brasileiros são muito trágicos, né? Mais de 600 mil mortos. Então, assim, quando a gente pega a quantidade de crianças de 0 a 11 anos que perderam a vida para a Covid, esse número é de 1.400, o que já é absurdo por si só também. Mas dentro deste quantitativo de 600 e tantas mil mortes, é menos de 0 ponto alguma coisa por cento. Mas ainda assim, a Covid pega crianças e o pior, às vezes a Covid mata também este público. Eu queria que a senhora trouxesse um relato aqui para a gente, enquanto médico, enquanto pediatra, dos efeitos da doença nas crianças, se a gente pode falar numa média aí de efeitos, de sintomas, e o porquê do agravamento aí em crianças também. Por que isso acontece? Vamos dizer assim, quem são as pessoas que estão mais suscetíveis no momento? São aqueles não vacinados, né? Nós podemos ver que o número de crianças internadas em estado grave no mundo inteiro sumiu absurdamente, especialmente naqueles países onde essa vacinação demorou um pouco. Então, quando você fala só 1.400 que aconteceu esse fato, mas uma vida perdida numa criança é uma coisa lamentável para uma sociedade. Então, nós temos que observar que nem todas as crianças podem ir a óbito, mas vão ocupar um leito de CTI, podem ter complicações graves que a longo prazo nós vamos acompanhar. Existe também uma forma que foi identificada anteriormente da síndrome inflamatória multissistêmica, que é uma doença grave que acomete as crianças. E, como eu disse, todo serviço fica ocupado com essas manifestações mais graves. E uma vez que as crianças ainda não foram vacinadas, a gente, infelizmente, espera que esse número de internações aumente. Eu queria saber a opinião do professor Luiz Wellington, se ele concorda com a posição da doutora Valéria dessa volta das crianças às escolas, mesmo nesse momento que a gente está vivendo de recorde de contágio, não só no Brasil, né? No mundo como um todo. O senhor também defende essa volta às aulas, professor? E como a doutora Valéria disse, a volta à escola ela deve ser feita de uma forma responsável e gradativa, né? E também essa questão da vacinação. A gente tem que lembrar que o número de óbitos em crianças nessa faixa está aproximadamente em torno de 0,4%. E segundo o presidente da Sociedade de Imunização, né, da Sociedade Brasileira de Imunização e Pediatria, os casos hoje de óbito através da Covid são muito mais
numerosos do que as outras doenças juntas, cachumba, influenza, todas essas doenças são encontradas na criança. Então, eu acho que é importante, sim, até por uma questão de socialização, de desenvolvimento das crianças, o retorno às aulas, né? De uma forma gradativa, essas crianças sendo vacinadas, porque a partir do momento que elas são vacinadas, vão haver uma proteção, né? E a gente tem observado isso, que a doutora Valéria, inclusive, falou, que as pessoas que estão tendo complicações e óbitos são pessoas que não foram vacinadas. Elas estão muito mais susceptíveis a isso. Agora, como é que fica, doutora Valéria, as crianças com menos de 5 anos, quando ainda não tem previsão de vacina? Como fica a situação? O que os pais devem pensar e fazer em relação a essas crianças? Bom, já existem trabalhos, né, principalmente na China e outros países, já utilizando a Coronavac a partir dos 3 anos. Tá? Então, nós temos que aguardar também esses trabalhos. Outros países já estão utilizando também. Como eu disse, é uma vacina segura. Lembrando que também as crianças só podem usar máscaras a partir dos 2 anos de idade, né? Então, talvez, né, nós estamos aqui dialogando, as crianças da pré-escola teriam que ter uma abordagem diferenciada. A questão da educação sanitária dentro de casa, na escola, os protocolos sanitários muito bem acompanhados, que as famílias também precisam das creches e precisam voltar ao seu trabalho. Lembrando que o aleitamento materno é uma forma de proteção importantíssima para criança até 2 ou 3 anos, dependendo da situação familiar. Então, todas essas situações têm que ser contempladas nesse momento que nós estamos vivendo, onde nós temos uma grande taxa de transmissibilidade, né? Nós temos muitas pessoas já vacinadas e muitas pessoas que, por isso, se esqueceram que a pandemia ainda está em vigência, achando que essa variante, a Ômicron, ela seria mais leve, então que não teríamos complicações. O que não é uma verdade total. Nós temos, sim, pessoas que não se vacinaram, que não se vacinaram adequadamente, ou que têm alguma comorbidade, ou que tem outras situações que realmente podem evoluir, infelizmente, com as formas mais graves. Então, tem que ser tudo com muita calma, para que a gente não possa prejudicar a vida dessas crianças enquanto ser social. Professora, eu queria que a senhora falasse um pouco da SIMP, a Síndrome Inflamatória Multissistêmica. É uma doença associada à Covid, atinge crianças e adolescentes. Mesmo agora, neste começo de 2022, casos da SIMP têm sido registrados? Queria que a senhora falasse um pouco dos sintomas, o que já se sabe mesmo, né, sobre essa síndrome. Inicialmente, né, os casos foram vistos, mas assim, um pouco após a criança ter tido algum sintoma respiratório, ou às vezes ter nenhum sintoma, mas assim, o vínculo epidemiológico familiar tinha sido evidenciado. E é muito parecido com uma outra doença, que é a doença de Kawasaki, onde nós podemos ter febre, problemas na pele, nós podemos ter problemas cardíacos graves, né? E essas crianças precisam de um tratamento de terapia intensiva, precisam utilizar medicação específica para essa doença, e é uma doença grave, e essa criança pode, infelizmente, ter o óbito. Mas ainda nós estamos aprendendo muitas coisas com essa pandemia, o professor pode até colocar isso melhor do que eu, mas realmente essa associação foi uma questão colocada no mundo inteiro, e aqui no Brasil não seria diferente, em Minas Gerais também.
E as vacinas contra a Covid ajudam a proteger contra, por exemplo, o desenvolvimento da SIMP, então, né, professora? Com certeza, não há a menor dúvida disso, porque todos os casos foram associados com vínculo clínico ou epidemiológico à Covid anterior. Mais um argumento, portanto, que reforça essa importância da vacinação. A entrevista coletiva está indo para sua pausa e a gente volta já já. De volta com a entrevista coletiva, hoje falando sobre a vacinação das crianças contra a Covid e, claro, também a situação da pandemia aqui no país. E abrindo este bloco com a pergunta do Murilo. Queria perguntar, professor Luiz Wellington, para o senhor o seguinte: muita gente tem falado aí nessa tentativa de entender e de aprender cada vez mais sobre a pandemia, que essa alta transmissibilidade dessa cepa Ômicron, ela geraria uma imunidade, aquela tal imunidade de rebanho que se falou lá no início da pandemia. Mas há discordância sobre esse tema. Queria saber a opinião do senhor. Há a possibilidade realmente dessa nova, não vou nem dizer nova onda, mas dessa cepa provocar essa imunidade de rebanho na população? Quando foi no início, né, quando nós tivemos o início da pandemia, a gente estava naquela situação de que as pessoas deveriam pegar a Covid e que se 80% da população tivesse, haveria então essa imunidade de rebanho, né? Nós temos aí agora a vacinação que tem ajudado muito essa questão da imunidade nas pessoas, né? E a gente tem também visto que, inclusive, algumas pessoas, mesmo vacinadas, têm pegado a Covid. O ideal é que a gente faça, né? E algumas dessas vacinas, elas são seguras, né, como já foram dito aí, e podem dar essa imunidade em relação a essa cepa Ômicron, né? É lógico que a gente tem observado também a alta transmissibilidade dessa cepa. Tem uma alta transmissibilidade, muitas pessoas estão tendo contato com essa cepa. Às vezes as manifestações clínicas iniciais não são tão evidentes, né, para posteriormente apresentarem outro tipo de sintomas, né? Agora, a partir do momento que a grande maioria das pessoas tiverem contato com a cepa Ômicron, elas podem, na verdade, ter um desenvolvimento de uma imunidade. Mas o ideal é que a gente faça um sequenciamento da vacinação e não fique esperando que 80% da população pegou a Ômicron e aí, a partir desse momento, a gente vai achar que está todo mundo protegido, né? O ideal, a vacinação. E aguardar mesmo a evolução dessa, teoricamente, quarta onda que eles estão falando. Agora, professor, por mais que a gente esteja comemorando aqui a vacinação das crianças, dos jovens, a campanha aqui no Brasil, a despeito de toda a dificuldade inicial, ela deslanchou. O brasileiro, de uma forma geral, apoia a vacina, está se vacinando. Mas a gente vê outros lugares, a gente está falando de uma pandemia, ou seja, no mundo inteiro. A gente vê outros países com, literalmente, menos de 5% da população total vacinada. No Haiti, por exemplo, países africanos também. Essa disparidade na vacinação mundo afora não deixa a possibilidade de controle da pandemia até se tornar uma endemia ainda mais complicada? O desafio não fica ainda maior? O ideal é que todos os países tenham um nível de vacinação bastante elevado, né? Nem sempre a gente consegue, né? A gente tem visto, né, por exemplo, países como na própria Alemanha, como na França, que as pessoas têm uma certa resistência à vacinação. O ideal é que as pessoas se vacinem, sim, porque a vacinação, todas as pessoas vacinando, as formas graves, né, vão diminuir. A transmissibilidade, por exemplo, ela não vai acabar. Então, a gente tem que usar agora todos os mecanismos que a gente pode usar para combater a disseminação do vírus, que é isso também que não pode ser esquecido, que é o uso das medidas sanitárias. E também a questão, por exemplo, nós vamos abrir nossas fronteiras para todos os países, de pessoas que podem ter
estar vindo com o vírus e transmitindo, ou trazendo para o nosso país. Então, essa questão também, os cuidados, né, na imigração e emigração das pessoas e todos esses outros cuidados são importantes para uma estabilização dessa transmissibilidade, ou diminuir a forma de transmissão do vírus do Covid. Doutora Valéria, eu queria voltar um pouco na vacinação das crianças, que eu acho que é um assunto aí, né, do momento. Os pais estão muito preocupados, principalmente por causa dessa proximidade também da volta às aulas e também pelo tanto de desinformação que está circulando, né? Muita desinformação, muita informação errada. Queria que a senhora falasse um pouco sobre reações a vacinas, né, da Covid especificamente. O que são reações que a gente pode considerar como reações normais, quando uma pessoa é vacinada, especificamente uma criança é vacinada, e quais são as reações que os pais devem ficar mais atentos, que podem ser, sim, reações graves? Bom, todo pai ou mãe que leva seu filho para vacinar, ele já sabe das orientações básicas. Nas primeiras 24, 48 horas, ele pode ter uma febre, pode ficar incomodado, dor local, às vezes no próprio dia, às vezes ele fica enjoadinho. Outras pessoas desenvolvem diarreia, vômito, simulam. As pessoas até brincavam quando tomavam vacina de sarampo, um sarampinho, uma rubeolinha. Então, assim, a vacina da gripe, muitas pessoas atribuem, eu fiquei gripado logo depois que eu tomei a vacina, justamente porque, às vezes, algumas pessoas, são poucas, elas reproduzem alguns desses sintomas. Então, esses eventos adversos mais gerais, eles são esperados em qualquer vacina. E na sala de vacina, a família é sempre orientada. E existe uma notificação de eventos adversos que qualquer um de nós pode fazer essa notificação. Mas, na dúvida, procura aquele centro de saúde, aquela unidade onde a pessoa se vacinou e reporta aquele evento adverso e ela será orientada. Agora, eventos adversos graves que ocorreram são mínimos com quaisquer vacinas, mas eles existem, nós não podemos negar que tem pessoas que têm alguma alergia àquela composição e outras situações, mas são eventos muito, muito raros. Mas quando nós aplicamos uma grande quantidade de vacinas, alguns eventos podem ocorrer. Até hoje, no mundo, em artigos científicos, em publicações sérias, nós tivemos casos leves e todas as crianças que tiveram essas complicações mais sérias, elas se recuperaram. Não foi descrita até o momento, em publicações adequadas, sérias, nenhum caso mais grave, nenhum óbito que ocorresse nessas crianças. Tá? Agora, tem circulado algumas notícias que levam realmente à desinformação da família, né? Então, pergunta ao vacinador, lá no centro de saúde, onde for vacinar, quais seriam as preocupações, quais as situações em que ela deve procurar o serviço se ocorrer alguma situação dessas que eu relatei. Foi veiculado bastante uma questão de uma criança que tinha uma cardiopatia, que pode acontecer nas crianças e que já foi descartado pelas autoridades de saúde como sendo uma arritmia cardíaca que pode ocorrer e ocorreu naquela situação. Mas não está, em momento nenhum, relacionado à vacina. Professora, falando em desinformação, uma fake news, para usar o termo do momento, que circula muito aí nos WhatsApps da vida, nas redes sociais, é de que as vacinas, e sobretudo agora a das crianças, é uma vacina de teste, uma vacina experimental, estão colocando as nossas crianças em risco. A gente sabe que não é, eu queria que a senhora reforçasse isso também. Essa vacina é uma vacina segura. Todos os países e agências do mundo, e a OMS, ao CDC, o FDA, a Anvisa, que é uma instituição séria, aprovaram a vacina desse laboratório. É uma tecnologia muito segura.
por tudo que nós já sabemos, essas informações não têm nenhum fundo científico. Nós temos que ficar atentos realmente para eventos adversos que acontecerem, mas nenhum de nós está exposto a teste. Essas vacinas, elas já estão sendo testadas até em recém-nascidos. Estudos sérios, estudos duplo cego, estudos bem conduzidos. Então, nós temos que ter a tranquilidade e passar essa segurança para as nossas famílias, que tantos nossas crianças, a partir de 5 anos, vão ser vacinadas, e a gente espera que daqui a pouco os menores também possam ser vacinados. Não existe essa questão que está sendo colocada aí amplamente nas redes sociais. A gente já está na reta final aqui do programa. A professora falou muito bem sobre essa segurança das vacinas, a importância de se vacinar. Eu queria terminar aqui ouvindo o professor Luiz Wellington, dando uma mensagem mesmo para os pais, né, neste momento agora de vacinação das crianças, e também para a população de uma maneira geral, professor, bem rapidamente. Eu concordo com isso aí, que a doutora Valéria falou, e isso é o que as pessoas têm que levar em consideração. As pessoas que são pessoas da área de saúde responsáveis pelo que estão falando, que estão fazendo, a nossa orientação é que todas as crianças devam vacinar. As manifestações, os efeitos colaterais da vacina, eles podem ocorrer em qualquer pessoa, com vacina do Covid, ou da influenza, ou do sarampo, o que for, né? Então, assim, que não tenham medo, né? Que procurem vacinar mesmo as crianças para proteção, né? E prevenção de complicações. E isso também, né, como a doutora Valéria falou, esses casos que foram relatados, casos graves, não tem nenhuma comprovação de que foi por causa da vacina. Então, com segurança, eu acho que todos devem vacinar as suas crianças e as proteger. Bom, agradecendo aqui a presença do professor Luiz Wellington Pinto, também da professora Valéria Melo Rodrigues, para a gente discutir esses importantes assuntos, e também ao Murilo. Até a próxima. Até a próxima. E um obrigado a você que acompanhou até aqui o Entrevista Coletiva, desejando para você um excelente fim de semana. Boa noite, tchau.